Muito boa noite. Provavelmente em casa, quem nos segue está a acabar de jantar ou ainda está a jantar. É o caso também aqui de alguns de nós, mas nós vamos servir uma espécie de sobremesa aqui com o Ricardo, João Tomás e o Vender. Aliás, como também já viram, o Vender hoje até vestiu o fato de gala para estar aqui connosco nesta noite de conversa. Bem-vindos nós três grandes amigos. Obrigado por estarem aqui nesta quarentena. E antes de mais, perguntar, e vou começar por ti, Ricardo, como é que estás a viver esta quarentena, não é? Este momento de alguma reclusão, não é? Olha, antes de mais, boa noite a quem nos está a ver, boa noite a ti, boa noite ao João, boa noite ao Venda, já não os vi há muito tempo e é sempre bom a gente estar aqui, pelo menos estamos aqui fechados quase, mas a ver a malta que a gente tem saudades e é sempre bom estar aqui, em frente a vós, mais ou menos, mas olha, a viver isto como quase toda a gente, mas nem a 8 nem a 80, com as precauções necessárias, sempre com todas as recomendações presentes, mas há muitas coisas que podemos fazer, há muitas coisas para fazer em casa, fora de casa, arranjarmos coisas que tínhamos para arranjar que se calhar não tínhamos tempo, fazer coisas que pensávamos que não tínhamos tempo e estou ninguém gosta de estar fechado e não vou estar fechado. Até agora tenho passado bem. Tenho desfrutado do tempo de estar com a família também. Isso é o mais importante. Aconteceu aí qualquer coisa no teu som, a gente continua a ouvir, mas menos. Acho que desligou aí, não sei se é os teus fones Bluetooth ou qualquer coisa, ou aí qualquer coisa que... Estávamos a ouvir bem. Estás-me a ouvir, Remo? Agora estou. Estamos a ouvir. Eu não te estou a ouvir. Não? Vai aí qualquer coisa. João Tomás, como é que estás tu também a viver este período, não é, de confinamento? Como é que tem sido o dia-a-dia? Olá, boa noite Remo, boa noite Ricardo, Vender. Nós vivemos aqui pertinho, por isso encontramos muitas vezes. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Pois de facto é algo novo nas conversas que eu tenho tido com as pessoas mais velhas, especialmente o meu pai, minha mãe. Eles dizem que nos faz relembrar esta desgraça, faz-nos lembrar a última desgraça que Portugal viveu, que foi a guerra do ultramar, e por isso nós estamos confinados a esta guerra biológica que nos alterou os planos diários, aquilo que fazíamos, aquilo que gostamos de fazer, e confinou-nos a estar em casa, longe de todos, não é? Eu estou longe dos meus pais, estou longe dos meus irmãos, estou longe dos meus sogros, e pronto, e faço por estar aqui. Amor, baixa só um bocadinho, se faz favor. As minhas duas filhas e tentar ocupar da melhor forma o tempo, da melhor forma e dentro daquilo que nós podemos fazer, ver televisão, ler, estudar um bocadinho, faz sempre falta. Por isso este tem sido o nosso dia-a-dia. E praticar algum desporto sempre possível, não é? Eu já vou falar nisso quando o Ricardo voltar por causa das bicicletas. Ora, quem tem feito muito desporto em casa com os filhos e com a esposa é aqui o Vender, que tem premiado. É ele e o Cheinho, pá. O Cheinho também que era para participar, hoje não pôde, mas está o Ricardo de regresso. Hoje não pôde. Já cá estou. Muito exercício físico tens tido nesta quarentena, isso é verdade. Tens tentado manter a energia dentro de casa, dentro do possível, não é? Olá, boa noite a todos. Remo, João, Ricardo. Satisfação imensa estar aqui nessa mesa redonda, entre aspas. Sem dúvida, né? A gente tem que procurar esse tempo para fazer algo diferente, né? Eu, para falar a verdade, já estou um mês sem sair de casa. Eu mando a mulher ir ao mercado, ela que vai fazer as compras, porque eu acho que ela é mais forte que eu. Então, ela resistiria mais em casa. É mais forte agora, não quer sair agora. Então, ela já vai fazer as compras, já deixa tudo na garagem, depois a gente vai lá, esteriliza tudo. Então, tem sido um pouco, entre aspas, uma situação que ninguém quer viver. Mas em relação ao convívio com a família, tem sido salutar. Eu, falando sincero, na primeira semana, eu não lembrava de comer tanto à mesa com meus filhos, minha esposa, nós 4 juntos, né? Cada um na tua vida, um estava na faculdade, outro estava no futebol, mais eu e ela em casa. Então, a primeira semana foi estranha, a segunda semana algumas brigas, mas hoje já está
mas tudo resolvido. Naturalmente, eu jogo sempre futebol com meu filho. O Lucas não, porque o Lucas tem dois pés esquerdos. Ele, então, não dá para ele. Ô, Blas, se Agora, tiver 2 pés esquerdos iguais aos teus, não é mau. Exatamente, não Vou-te era já mau. dizer. não, e no começo eu ia dizer, olha, tive a satisfação de jogar com os dois, né, com o João Tomás e com o Ricardo, mas com o Ricardo, de verdade, eu treinei mais do que joguei. Porque ele jogava e eu treinava. Bons tempos do Sporting. Sabes, Ricardo e João Tomás, eu estava a falar do Cheinho, que para a semana vai estar connosco, ele hoje tinha um compromisso com os Palop e, portanto, não pode estar. E eu estava a falar dos vídeos do Cheinho que nos têm animado bastante nos últimos dias. Mas aqui há dias percebi que o Vendra conseguiu até pôr a mulher, a Érica, a jogar a peteleca com ele. Portanto, há criatividade para todos os níveis nesta altura da carreira. O Cheinha, não vou na tanga do Cheinha, que ele finge está a correr e não está. Só corre 10 segundos enquanto dura o vídeo. Mas tu também já fizeste aqui uns vídeos com grande destreza técnica com o taco de golfe, não é? Sim, opa, sabe, como toda a gente sabe, é um dos meus hobbies e estar sem poder jogar também era como se tu pudesses estar, se o teu hobby fosse jogar ao xadrez e te proibissem de jogar xadrez, assim do nada. Epá, tu começas, pronto, em casa vou arranjando o tempinho, fazendo umas brincadeiras, fazendo uns skills, digamos assim. Pode sempre inventar qualquer coisinha para matar saudades. Não conseguimos matar as saudades completamente, o vício não fica morto completamente, porque de facto é uma situação que até vocês podem ver no caso do golfe. Há outros países já a abrir os campos, porque de facto é o único desporto ou jogo, como quiserem chamar, em que andas ao ar livre, completamente separado dos outros, não tens que interagir com ninguém, podes estar a jogar com um parceiro ou 2 ou 3 e andam todos longe dos outros, cada um joga a sua bola, ninguém toca nas coisas dos outros. Até que nos Estados Unidos, para bem da saúde pública, abriram tudo e fazem questão, porque são muitos milhões de jogadores. É o que sentes mais falta? É o que sentes mais falta? É dos teus dias de golfe neste momento? Não, porque é assim, ao contrário de muita gente pensa, pá, eu só desfruto do fim de semana, nós jogamos ao fim de semana, sábado e domingo. Agora, por muito poucas vezes tu vais, quando te proíbem de qualquer coisa, é algo que tu não estás habituado, não é? É algo que, de facto, mas agora está a ser mais fácil, como é óbvio. Tudo se ultrapassa, há de chegar o dia, agora o importante é a saúde, ficar toda a gente bem. Estamos a conseguir, felizmente, a fazer aquilo que nos propusemos, que era não rebentar com o nosso sistema de saúde, e felizmente isso foi o que está a acontecer, estamos a ir por aí fora, para tentar com que isto não rebente, porque esse era o grande problema, porque infelizmente cada pessoa que morre nós temos pena, não é? Como é óbvio que por cada morte que existe, mas o principal de tudo isto era as pessoas que podiam ter assistência, que se isto colapsasse não tinha, não é? Como é óbvio. E por isso acho que estamos a conseguir nesse caminho. Essa é a grande vitória, e é aí que nós também nos temos que focar, ter os nossos cuidados, mas focarmos nisso, isso é o principal. João, antes de entrarmos em direto, estávamos aqui a falar da arte da pedalada do Ricardo. Ele gosta mais do mato, tu gostas mais da estrada, sendo que nós sabemos que gostas muito dessa vertente. Tens sentido falta da tua bicicleta, da estrada, dos quilómetros? Pois de facto tenho tido saudades, embora nós, no nosso cotidiano, a bicicleta é um desporto que o Ricardo sabe bem, que exige muito tempo. Exige muito tempo, porque nós, para desfrutarmos a sério, temos que passar 3, 4 horas na bicicleta. É evidente que... O golfe é igual, João. Perdes, 4 horas já foram no stand. Exatamente. É igual. O Vendor também gosta. O Vendor também gosta, mas o Vendor não está num patamar abaixo. Meu ritmo é meia hora. Meia horinha. E então o Ricardo ainda hoje fez 50 km, seguramente no meio do monte demorou 2 horinhas e meia, 3 horas. Opa, isso aí era 4h30, cheguei era 8. Lá está, 2 horas e meia, 3. Nós na estrada, para fazermos 50 km, são um pouco mais de 1h30, se formos a andar bem, obviamente dependendo do trajeto, mas de facto eu não tenho feito absolutamente nada fora da minha casa. Absolutamente nada, até por consideração e solidariedade com
com as pessoas que estão na frente de batalha, e eu senti-me na obrigação de dar o exemplo, e dar o exemplo era estar em casa. De facto, fiz como ao Vender, segui a recomendação da minha chefe aqui de casa, e é ela que vai fazer as compras, e eu não saio. Por simplesmente não saio. É a sorte que eu tenho, é ter aqui o mato ao lado. Eu limito-me a pedalar na minha bicicleta estática, que trouxe da garagem para a sala outra vez, e de vez em quando faço algum trabalho assim dentro da sala, mas nada extraordinário. Dá para suar um bocadinho, mas nada extraordinário. São as circunstâncias, nós temos que nos adaptar, e por muito que nós queiramos fazer, já tive uma vez, e isto eu dou-vos a minha palavra, já tive uma vez equipado com os sapatos de ciclismo calçados, com a bicicleta pronta, e pesou-me tanto na consciência que eu voltei a pôr no sítio, tirei os sapatos, tirei a roupa e voltei a vestir a roupa que tinha. Foi só para vestir e ter aquela sensação. Pronto, vou andar de bicicleta. Eu disse assim, eu vou andar de bicicleta, estou mesmo à rasca, tenho que sair. Depois disse, não vou sair nada. João, mas é assim, podes mesmo ter... Mas é uma coisa que, se tu tiveres essa possibilidade, tu gostas mais de estrada, como é óbvio, agora, eu acho que é dessas coisas que nós temos sempre os nossos cuidados, mas são coisas que são triviais. Ricardo, o problema aqui é se nós caímos, percebes? Eu acho que aquilo que nós é que se nós caímos. A ti vão-te ajudar, a mim ninguém me acorda, no meio das árvores. É o que não acontece quando vais correr, por exemplo. À partida a correr não vais cair, não te vais magoar. Na bicicleta nós sabemos que quer no monte, quer na estrada, estamos muito mais sujeitos a cair por culpa nossa ou por culpa de outros, mas de facto estamos sempre mais sujeitos. E eu penso um bocadinho nisso e dizer, é para fazer um sacrifício, faz sacrifício completo. Ora bem, aquilo que o João Tomás estava a dizer de ter-se vestido a rigor para ir pedalar, etc., foi um bocadinho o que o nosso Bender hoje fez, que se vestiu a rigor como se fosse sair ou para uma gala, e a gente agradece, Bender, porque já está aqui muita gente. Tinha que ser, alguém aqui tinha que manter-se nível neste painel, né? Quando eu recebi o convite, imaginei os convidados, a elegância que são, e tanto tempo sem vestir uma roupa, só pijama o dia todo. Tu troca só pijama? Eu falei, não, hoje vou fingir que vou sair de casa. E mesmo, não é igual jornalista, não. Tu sabe que jornalista, quando vai apresentar o telejornal, tá só com a parte de cima, não é? Eu vi. Bom, tu estás completinho, mano. Foi. Minha mulher queria que eu colocasse só a parte de cima, eu falei, não, tem que de repente alguém pede para me levantar. Tu foste pôr um paletó, mano. Exatamente, está prontinho. Tem que tentar... Com os convidados desse tem que ter cuidado, pá. Muito bem, vamos aqui partir para outra parte da conversa. Vender, tu tens um filho que ainda por cima é internacional português, o IE, que está a seguir as tuas pisadas. Tu até dizes, como pai também, mas não só, que ele até pode chegar mais longe. Vamos começar por pedir a vossa opinião, avalizada com a vossa experiência, e por isso é que eu peguei na questão do teu filho. A Federação interrompeu os campeonatos de formação, agora interrompeu os campeonatos nacionais. Parece que foi a decisão certa em nome da saúde de toda a gente? Eu acho que sim, apesar de ter sido um pouco antecipada, poderia esperar, entre aspas, o que se possa acontecer, né, nessas 2 ou 3 semanas, mas eu acho também que são jovens e nesse momento o mais importante que a gente quer para eles é a saúde, não é? Então eu acho que tem que primar por aí a saúde. Então eu acho que o menos importante na formação são os resultados. Na verdade, para quem vê o futebol puro, um futebol com evolução dos miúdos, você não está ali só pelo resultado. Não é? Então, eu acho que, levando nesse contexto, eu acho que a decisão foi acertada. Ricardo, o que é que te parece? Obviamente, quer dizer, muita gente fica chateado, mas não há fórmulas certas quando acontece uma coisa desta envergadura e desta natureza, mas pronto, à partida terá sido a decisão mais acertada, porque não se pode pôr em risco a saúde de ninguém, não? Ramon, é que não há outra hipótese, porque ninguém estava preparado para uma coisa destas, um
tsunami destes, assim, que apareceu assim do nada, como é óbvio. E o Vender disse bem, agora imagina as ganas e as ânsias que os miúdos estão de poderem sair de casa, querem ir jogar futebol, querem ir. Os miúdos, estamos a falar dos miúdos de futebol. Não há muita hipótese, porque de facto, primeiro está a saúde, porque não é tanto olhando pelos miúdos, porque eles são quase portadores. E como nós sabemos, o que tem explicado a todos nós, as pessoas de maior risco são sempre as pessoas de mais idade, os que têm problemas de saúde, tudo. Os miúdos, e a malta nova é rija como tudo, aquilo passa por cima de tudo e eles nem queriam saber de coisa nenhuma. Agora, obriga a uma bola de neve de gente a trabalhar muito grande, e muitas delas têm a sua idade, e não há hipótese. E o futebol é secundário nesta altura, não é? O futebol fica, como é óbvio, porque não há futebol sem vida. Claro. Se não houver pessoas, e pronto. Olha, e antes de passar, depois deixa-me só mandar um abraço a toda a gente que está a mandar mensagens para nós. Muita gente. Um abraço para toda a gente que está aí desse lado, do coração aqui de nós todos. É o David Dias, que jogou com o Vender e com o João Tomás, está a dizer que grande pinta do Vender e que o João Tomás está de pijama. Ele está de pijama. Já tem, o David, que foi uma boa época que fez no Tocha, está-se a lançar como treinador. Um abraço para o David. João, obviamente quando o governo decide que não há sequer regresso à escola para tantas crianças e jovens, o futebol não poderia ser diferente, não é? Portanto, tem que se aplaudir a decisão da Federação. Eu diria mesmo que não faria sentido outra decisão. É de facto importantíssimo preservar a saúde de todos os intervenientes, não só dos jogadores, como treinadores, staffs e tudo o que possa estar envolvido naquilo que são as competições. Por isso, não havia outra forma de o fazer que não fosse terminar. Houve um espaço temporal entre a decisão de cancelar as provas da formação para as outras competições organizadas pela Federação, mas digamos que quem está neste meio do desporto sabe que a responsabilidade que tem a Federação no desporto nacional e europeu e por aí fora, digamos, predizia que este era um desfecho absolutamente natural e absolutamente normal, porque há muita situação aqui em jogo. Como o Vender disse bem, o papel da formação é, de facto, atribuir títulos, ou melhor, acontece na formação atribuir títulos, atribuir esse tipo de situações, mas o papel fulcral da formação é preparar os miúdos não só para o futebol, como para a vida. E este foi um grande exemplo que a Federação deu ao dizer, há coisas muito mais importantes do que vocês estarem neste momento dentro de um campo a partilhar espaços junto com aglomerados de pessoas. E foi com perfeita naturalidade que eu recebi as notícias, porque não faria sentido outras que não fossem estas. Vender, pegando novamente no facto de teres um filho, né, que joga futebol, o Ian já está quase a chegar ao futebol profissional, mas pegando no exemplo do Ian, como é que ele reagiu? Aceitou com naturalidade isto tudo? Assim, na cabeça deles é complicado, né? Porque eles querem competir, querem jogar, querem sempre estar em atividade. Principalmente no caso do Ian, que o ano passado, por volta dessa época, ele teve uma lesão e acabou a época. E esse ano ele com contrato profissional e estava numa fase muito boa e estavam na fase de apuramento campeão, jogando sempre. Mas eu falei, ele tem que entender e sem dúvida alguma vai sair mais forte dessa situação, perceber que tem um futuro pela frente imenso, né? É um garoto de 17 anos e vai ter mais tempo para jogar, é isso que eles têm que tirar como lição. Tem sido salutar o convívio familiar e a gente está aprendendo um com os outros, cada um com as suas diferenças. Agora, esse ano eu estive afastado do futebol, entre aspas, né? E procurei e tirei esse tempo para acompanhar mais ele, para estar mais próximo,
não é? Nos jogos, a perceber mais aonde ele pode chegar, o que ele quer fazer da vida, se é isso mesmo, apesar de já ter um contrato profissional, né? Mas para isso, o futuro dele só depende dele. Mas eu estive mais próximo e foi um ano de grande crescimento por esse lado, assim dizendo. Oh, Ricardo, pegando no facto de tu te teres radicado no Algarve, que é agora a tua casa já há muitos anos e tu estás intimamente ligado ao Algarve, fala-se muito no cenário do futebol profissional, Primeira Liga, Segunda Liga, mas mais a Primeira Liga, por exemplo, daquele cenário de ir toda a gente para o Algarve e fazer o resto de falta da época, com as equipas todas aí no Algarve. Achas isto possível, viável? É um cenário que te parece que possa ser execuível? Olha, temos, já se falou, já por acaso nós, até como embaixadores da Liga também, tivemos algumas conversas sobre isso. Eu acho que não é pela zona. Quando se pôs essa hipótese, quando alguém fala nessa hipótese, é por ser o sítio onde a densidade de pessoas é menor, nesta altura, como é óbvio, é onde há menos casos, é onde há estádios para jogar, mas eu acho que não seja por aí. Eu acho que, tomando todas as precauções e as medidas, e quando estiver tudo salvaguardado para que o futebol possa retomar, porque é assim, o futebol sem público, nós, Nem acho é que falo por futebol, todos nós, nem é futebol. não existe, não existe. Mas numa fase onde não existe nada, nunca existiu nada daquilo que estamos a passar, porque os nossos pais, os nossos avós, ninguém passou por uma situação destas. Isto é uma coisa excepcional. E por isso, se quando for possível terminar o campeonato, se não for possível ter pessoas no estádio, ou ter poucas, ou ter o que seja, não se pode nunca comprometer, principalmente a saúde de quem quer que seja. E depois, sim, a competição. Os atletas vão ter que se preparar um bocadinho também, as equipas têm que dar algum tempo para isto começar a arrancar novamente, porque a brincar, isto é quase umas férias. Quando digo isto, umas férias, não é que os jogadores estejam parados, mas é o mesmo tempo de uma época para outra. Muitos jogadores às vezes até têm menos tempo de descanso, porque têm uma fase final do Europeu ou do Mundial e já estão as equipas a trabalhar quando voltam, têm ali uma semana ou duas para descansar um bocadinho e voltam ao ritmo outra vez. Vão ter que se readaptar ao esforço outra vez, tudo novamente, mas vai ser igual para todos. Agora, se será possível que tu me perguntaste de ser aqui no Algarve, eu não vejo que seja por aí, que seja o Algarve por ter menos pessoas, não. Porque o risco estará em qualquer lado e não é pela densidade populacional, é sim pelas condições de segurança. João Tomás, o teu pensamento sobre isto e já agora dizer a quem nos está a seguir e cada vez sou mais, obrigado a todos. Já há aqui muitas perguntas para os três, eu já lá vou. Mas João, o que é que te parece sobre esta situação de se retomar o futebol profissional e em que cenário, não é? Pois, a grande questão que eventualmente se põe agora é se de facto há condições da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde para retomar as competições. Essa é a primeira. Eu não acredito nem Federação, que é o órgão máximo o órgão máximo a seguir ao Governo a dirigir as provas nacionais, e nem a Liga, que é o órgão responsável pelas organizações, pelas provas profissionais, se vá atrever a recomeçar o que quer que seja sem autorização das entidades de saúde. Desse ponto de vista, eu acredito que se estará muito mais próximo de jogar com estádios vazios do que propriamente obrigar as equipas a mudarem os seus locais de trabalho, digamos assim. Porque eu não acredito que, apesar do Algarve ser grande e ter uma grande capacidade de hoteleira principalmente, exato. Hoteleira principalmente, possa conseguir juntar 18 equipas, 18 staffs ao mesmo tempo. Árbitros, delegados, quer dizer, tudo. Árbitros, delegados, diretores de segurança, entidades de segurança, aliás, comunicação social, operadores televisivos. Estamos a falar de milhares de pessoas. É evidente que só os campos, as equipas em si, os jogadores é que estão de campo para treinar, mas eu não acredito que isso poderá acontecer por uma razão muito simples. Se vocês
se vocês forem fazer uma reflexão sobre a forma como as equipas portuguesas já estão preparadas neste momento em termos de infraestruturas, conseguem perceber que grande parte das estruturas já tem campos de treino, o estádio, mas as equipas que têm estádio normalmente têm campos de treino agregados. Se não tiverem campos de treino agregados, têm as suas academias e, por isso, as equipas estão perfeitamente preparadas para receber os seus atletas, receber a sua estrutura e garantir máxima segurança para todas as pessoas. Depois, haverá que ter cuidado, eventualmente, no retorno à competição quando os jogos se realizarem. Por isso eu acredito que obviamente até ao final de abril nem sequer se põe em causa este estado de emergência, que à partida vai ser decretado novamente o seu alargamento. Por isso, até ao final do estado de emergência ninguém se vai mexer. A partir do estado de emergência terminar, acredito que se poderão começar a fazer qualquer coisa, a retoma à vida normal e pronto, e onde o futebol se incluirá. Vender, a tua ideia sobre isto? Eu acho que eu lancei a questão do Algarve porque saiu na comunicação social e era uma das hipóteses que estava a ser falada, não é? Mas saber a vossa sensibilidade para isto. Claro, mas eu acho que seria um crime, porque eu acho que futebol é o bairrismo, né? É o adepto em campo. Já pensou um adepto não poder participar do jogo, ver a tua equipe ali, só saber o resultado? Logicamente que nós sabemos que o futebol é um negócio, né? Mas eu acredito que as pessoas estão na frente do negócio. Então, para o bem do futebol em si, eu acho que deveria esperar uma data maior para que haja saúde, para que se possa fazer sem riscos, ok? Ou mesmo alargar para frente. Vamos fazer essa época até dezembro, estudar uma outra forma. Há 1000 situações, porque eu creio que o grande problema aí é você encontrar o campeão, o segundo colocado, os classificados, quem desce, quem sobe, essas coisas. A competição vai ter que acabar, Mas... Wenger, obrigatoriamente. A competição vai ter que acabar. Então eu acho que é isso, é esperar... Então vai ter que terminar, tentar... é isso que eu estou a dizer. Sim. Não tens dúvida que vai ter que terminar, né? Não tenho dúvidas. E seria até... Como é que agora você vai atribuir o campeão, né? Com a diferença tão curta, com tantos jogos a fazer? Não é só isso, o futebol profissional, Wenger, desculpa interromper-te, o futebol profissional mexe primeiro com a saúde, como é óbvio. Se não houver saúde não se pode jogar. Agora, o resto de tudo, patrocinadores, tudo que gravita à volta e que faz esta máquina andar, como é óbvio, não é só o campeão, é o acesso às Champions, é o acesso à Europa, claro, quem desce, quem não desce. Agora, vai ter que se arranjar mecanismos legais para que esta época vai acabar de certeza absoluta. Por isso é que já se terminou o Campeonato da Europa, com os Jogos Olímpicos, para quê? Para dar tempo para, com cabeça, planear tudo e depois, se calhar, até infelizmente, este momento que estamos a passar, servirá positivamente para mudar algum modelo que nós estamos habituados a tê-lo como dado adquirido. Até pode dar mais ênfase, até pode dar mais emoção aos campeonatos, outro tipo de modelo do futebol, outro tipo de modelo de campeonatos. Sim, vai ter que encontrar uma forma para que finalize isso, e Portugal ainda tem um calendário até, entre aspas, fácil de gerir, porque nos restantes jogos podem fazer jogos a meio da semana, porque vai acabar por acontecer isso, né? Então eu acho que agora vamos esperar passar o momento certo, saber que não há risco, porque o futebol sem o adepto é uma coisa triste. Não parece. Isso até, para mim também nem é futebol, é muito complicado ver um jogo sem adeptos, mesmo quando se está a ver na televisão perde completamente É igual vais ao teatro e não está ninguém na plateia. Exatamente, não faz sentido, realmente eu percebo esse lado, mas também concordo que os atletas vivem para os adeptos, não tenhas dúvidas, é a tua paixão, é o teu trabalho, é tudo, mas se não houver gente a vibrar contigo, até nem que seja a chamar-te nomes,
não sabe a mesma coisa. Dá mais gana de jogar. Mas pra você ver, eu e o João era acostumado a fazer gol, o Ricardo a defender. Hoje em dia, até os guarda-redes, quando faz uma defesa, já olha pra torcida, já faz assim, já tira. Você vê os centrais hoje em dia, quando dá um bicão pra frente, porra, é aquela vibração que é preciso, que antes era só no gol. Não, mas o futebol é de todo mundo. Então, isto vai mudar muita coisa. Vai, certeza absoluta, a relação com as pessoas, Também acho que as sim. emoções, isto vai mudar muita coisa. E se calhar pode dar para valorizar melhor, um bocadinho, melhor, valorizarmos mais o espetáculo, valorizarmos mais os jogadores, os treinadores, menos as quesilhas, porque se há coisa que ninguém sente saudade certamente é daqueles discursos inflamados e que estavam claramente a prejudicar o nosso... Rambo, desculpa dizer que pegaste naquilo que eu queria dizer, isto que sirva para que as pessoas vejam que isto pode ser muito mais bonito sem aquele folclore negativo que infelizmente também assistimos até pelas nossas televisões, que incendeia muitas pessoas em casa. Não tenho dúvidas nenhumas que isto vai ter que mudar. Espero que sirva de exemplo que isto tudo estamos a passar para que tenhamos orgulho no futebol que temos e que façamos tudo para termos um futebol igual aos melhores, porque temos jogadores, treinadores, tudo igual aos melhores. Temos que fazer com que o nosso futebol apareça quando se fala nas Big Five e para aqui e para lá. Nós estamos lá, mas estamos muito longe dos melhores. Estamos muito longe e temos todas as capacidades para estar mais perto. João Tomás, nós aqui, eu na Quarentena da Bola tentei trazer este discurso positivo também. Pergunto se achas realmente que uma das coisas que isto pode servir é para baixar um bocadinho aquele clima tenso que estava a viver e tentarmos aqui, não sei, ter uma energia mais positiva à volta do nosso futebol. Pode ser uma utopia, mas sabe bem pensar nessa utopia. A utopia obviamente está presente no nosso cotidiano, na nossa sociedade geral. Eu acho que não. Eu tenho aproveitado muito este tempo para ver algumas séries numa plataforma conhecida da televisão. E uma das coisas que eu vi, uma das séries que eu vi foi do Fangio. E de facto ele termina a série, o episódio, dizendo uma coisa muito simples. O ser humano, quando se aproxima do perigo e quando sente que está em perigo, fica mais sensível, fica mais solidário. E nós, nesta fase, acredito que estaremos mais solidários, que estaremos mais disponíveis para ouvir os problemas dos outros, para sentir os problemas dos outros, para até, se calhar, resolver problemas dos outros, porque nas épocas de crise nós vemos as pessoas que são solidárias, que vão entregar a comida aos mais idosos, que vão entregar outras coisas aos discapacitados, por exemplo. Mas, por outro lado, e é aqui que entra a utopia, eu acredito que a bola começando a pingar acaba tudo, porque e mais nós temos um campeonato que já está num nível elevado, muito elevado, que já tem muita gente, que já envolve muita gente, que já envolve muito dinheiro. A indústria do futebol neste momento em Portugal é uma indústria apetecível, e por isso muitas vezes não, eu acho que é próprio dos competidores, querer o melhor para si, querer o melhor para os seus. É evidente que não é que eu acredite que possa valer tudo para nós sermos melhores que os outros. Nós temos que mostrar que somos melhores que os outros nos sítios próprios. E por isso acredito. Mas para quem está cá de fora, eu creio que não há em momentos críticos, não há esse discernimento. Há o adepto, puxa pela equipa dele e como disse atrás, voltando a bola a saltar, e os golos a entrar nas balizas e os guarda-redes a defenderem e os avançados a marcar,
acaba-se tudo. Mas se houver um percentual que já mude 10 ou 15 ou 20%, já é um. Sim, pelo já menos é uma vitória. É uma vitória, começar por algum lado. Não é? Tem que começar. Se for alguns, possamos ver o futebol de uma forma que o adversário foi melhor, tá de parabéns. Olha, amanhã eu vou começar a treinar de novo e segue a vida em frente, não é? Não é muitas vezes Isso é o que eu você defendo vê. sempre, Wender. Porque muitas vezes, mesmo nós treinadores, às vezes, o adversário foi muito superior a gente está encontrando. Wender, mais nada, o reconheceres o mérito ao teu adversário é só valorizar. Sem dúvida. E depois tu não deixas de gostar dos teus. E muitas vezes a gente fica ali no flash interview depois tentando encontrar os 5 minutos que você teve enquanto o jogo tem 90, não é? Aí, naqueles 5 minutos eu tive mais bola, eu tive mais isso, aquilo. Não, olha, o adversário hoje foi superior, teve o domínio, teve as maiores chances, então de parabéns. A minha equipe não produziu aquilo que eu esperava hoje, vamos começar a treinar amanhã para que no final de semana volte a render, né? Mesmo assim, tem que ser os adeptos, saber que quando a tua equipe deu tudo, não é? A gente já conhece o mercado, já sabe o que é o futebol, não adianta... porque fulano tem 40 milhões, se eu tenho 5, eu aceitei aquele emprego sabendo que eu tinha 5, não é? Não me adianta nada aí depois dizer, porque um time grande tem 30 ou tem 3 vezes mais que eu. Não, eu tenho que tentar fazer diferença com o que eu tenho. Se eu não conseguir, parabéns, ele foi superior, um dia eu vou trabalhar para chegar lá e ser superior aos outros, ponto final. Eu acho que já se melhorar 10%, nomeadamente em discursos inflamados que nós estamos a assistir cada vez a piorar mais, mesmo na comunicação social, eu tenho que admitir isso, já será positivo. E nesta altura, sim, tem muitos adeptos, até por causa deste projeto da Quarentena da Bola, e treinadores e jogadores que não sentem saudades desse lado da quesilha, da polémica, dos tais discursos que depois passam para os adeptos de grande inflamação. Ricardo, deixa-me aproveitar a vossa experiência para fazer aqui mais uma pergunta antes de olharmos para as vossas carreiras e vermos alguns aspectos também curiosos e engraçados. Já se falou muito e é sempre quase uma verdade lá para Alice, a velha história de pronto, é desta que se aposta na formação. Mas sendo certo que os clubes vão ter mais dificuldades financeiras, o mercado de transferências vai ser obrigatoriamente muito diferente para todos. Acreditas que será mesmo desta que clubes portugueses também vão, sim senhor, vamos olhar para dentro e vamos promover mais o que é nosso, não que não o estejam a fazer, mas fazer de uma forma mais clara, digamos assim? Vai ser, é que eu tenho a dizer, vai ser quase obrigatório, já era e já estava a ser obrigatório, porque nós com os meios e com o poder financeiro que a nossa liga gera, não temos neste momento a capacidade que outras ligas têm para em termos financeiros, competir com eles. Era aí que eu queria chegar. Nós temos os melhores treinadores, os melhores jogadores. Temos que valorizar ainda mais o que é nosso. Para quê? Para que financeiramente nós consigamos meter o nosso campeonato onde está o campeonato inglês, onde está o italiano, onde está o espanhol, a vender no mundo inteiro, para nós também termos o retorno para a nossa liga, para poder ter as equipas portuguesas mais encaixe financeiro, para poder ter outros meios. Agora, e temos que formar também. Agora, tem que chegar a um ponto, se nós conseguirmos construir essa dura batalha, começamos a conseguir produzir os melhores, porque sempre o fizemos, e estamos a dar sempre melhores do mundo e dos melhores do mundo, se não é o bolador, é lá perto. Agora, ter a capacidade de começar também a retê-los, a ficar com eles. E quando o Wender disse tudo aquilo que eu ando já há muito tempo e sempre pensei assim, nós que jogamos futebol, vemos a coisa de outra maneira, de outro prisma, não é que não sejamos tão apaixonados, mas vemos o lado mais da razão. O adepto, e nós somos latinos, é difícil, isto é cultural, não é quase possível dizer para sermos como os ingleses. Eu joguei em Inglaterra, e é onde toda a gente diz é o melhor campeonato, porque é onde anda mais respeito entre todos os intervenientes. Porquê? Porque eles não são latinos, conseguem no fim de um jogo, onde a sua equipa perdeu 4-0 com o adversário, ter a capacidade de aplaudir o adversário, que foi melhor naquele dia, e de ir abraçar os seus adeptos, porque aí nesse momento eles precisam do consolo deles. E eles eram os próprios a dizer-nos, eu passei por isso. Na equipa, na altura, no Swansea, que perdemos 4-0 com uma mudança tática que o Eriksen tentou fazer e saiu-nos tudo mal.
os adeptos ficaram lá quase todos em peso para nos abraçar com pena de nós. O facto deste não correu bem, eles foram muito melhor que nós. Terça-feira há já outro jogo. E tu ficas sempre com aquilo cá dentro. Tu tens que dar algo em retorno. Quando as coisas não te correm bem, os primeiros a sentirem na pele são os atletas. Não tenho dúvidas nenhumas. Pode haver uma exceção ou outra. Acredito que sim. Agora, os primeiros a sofrer são os atletas. São os primeiros a precisar de sair do balneário e ter alguém do lado lá com um abraço amigo. Nenhum jogador quer perder, não é, Ricardo? Nenhum jogador, nenhum treinador quer perder. Não tenhas dúvida, esse consolo vai-te enchendo uma ampulheta de energia positiva que tu tens a obrigação de responder, de dar em troca, estás a perceber? Isso é esse sentimento. Nós não conseguimos ver. Imagina um Benfica Sporting, em casa de qualquer um, que a equipa adversária, a equipa visitante, ganhe 3 ou 4-0, o guarda-redes é um frangueiro, o jogador é um marreta, o árbitro foi um gatuno. Estas coisas têm que acabar. Pô. E deviam acabar para o nosso bem, para o bem do nosso futebol, para o bem da nossa liga. Se nós perdermos, se o adepto conseguir entender que a sua paixão pelo seu clube não altera em nada, conseguir parabenizar o adversário naquele dia, estamos no bom caminho. Isso chama-se cultura desportiva e temos que contribuir. Aliás, eu vou falar nisso, o facto de gente como tu estar a comentar na televisão, o João Tomás, o Vender, que eu ainda aqui há pouco tempo chamei para a rádio, este discurso é preciso aparecer mais vezes em detrimento de outros discursos mais belicistas e inflamados. É preciso não, era obrigatório. Era obrigatório, sim. Eu vou falar sobre isso a seguir. O resto é que não era preciso. Exatamente. João, a tua ideia sobre isto da formação, ou seja, é o que eu digo, já sei que muita gente nos vai ouvir dizer lá estamos nós a chover no molhado com a história da formação, mas eu, como o Ricardo disse, eu concordo, já seria obrigatório, eu acho que agora passa a ser quase incontornável, porque obviamente os desafios a nível de mercado para todos os clubes serão muito diferentes e há qualidade internamente e por que não aproveitar isto para promover essa qualidade e dar os exemplos, se quisermos sair dos grandes, do encaixe que o Vitória fez com o Tapsoba e o Sporting Clube Braga com o Trincão, por exemplo, não é? Para percebermos aqui que pode ser este o caminho. Raimon, eu acho que aquilo que o Ricardo... Vou complementar um bocadinho aquilo que o Ricardo disse. Sim. Nós temos tido excelentes exemplos nos últimos anos. Não tenho dúvidas nenhumas. Nós neste momento, Portugal é um país formador de excelência, não só formador de jogadores, como formador de treinadores. Exatamente. Por isso eu acredito que isto, digamos que a percentagem de jogadores da formação que vão integrando os plantéis séniores das próprias equipas vai aumentando com o passar dos anos. Se lhe chamarem necessidade, chama-lhe necessidade. Claro que quiser. Se lhe chamarem mérito, mérito de quem forma, mérito dos miúdos, chama-lhe mérito. Se lhe chamarem oportunidade, chama-lhe oportunidade. E eu acho que temos muitos e bons exemplos para poder dar aqui, não só de agora, como de há muitos anos de trás para cá. Por isso, a grande diferença que eu acho que tem sido criada, e nós temos o exemplo de há muitos anos do Vitória de Guimarães, há muitos anos, depois o exemplo do Sporting, depois, eu estou a dar mais ou menos uma ordem cronológica daquilo que eu me lembro, ok? Do Vitória de Guimarães, do Sporting, depois, posteriormente, do Benfica, do Porto e o último grande exemplo do Braga, ok? Se bem que o Braga tem condições, eventualmente ao nível do Benfica, não diria do Benfica, mas eventualmente ao nível do Sporting, por aí, estando... João, deixa-me só acrescentar o Boa Vista naquela fase em que apareceu da formação do Boa Vista aquela série de jogadores que depois estiveram na base do título nacional também, alguns, não é? Portanto, ora aí está. Era um clube super formador, João. Exatamente. E eventualmente sem condições... É verdade. Exatamente. Por isso, eu acho que esse foi o grande passo que as equipas perceberam que tinham que dar. E isso não se constrói, obviamente,
num mês ou num ano. Claro. Porque a academia do Braga demorou muito tempo a ser feita e quer eu, quer o Vender, estamos muito próximos porque vimos-la crescer. A academia do Benfica continua a crescer, obviamente com uma dimensão diferente. E outros exemplos que nós podíamos estar aqui a dar. E eu acho que esse foi o grande passo que as pessoas perceberam que tinham que dar. Associado a isso, logicamente, todo o processo de certificação que a Federação obrigou a respeitar, isso foi, digamos, o conjugar das situações para que, ok, nós já formávamos bem há 20 anos, já há 30 anos, já formávamos bem há 10 anos e agora estamos a formar melhor. Porquê? Ok, estamos melhor preparados ao nível dos jogadores, dos jogadores e treinadores, estamos melhor preparados ao nível de infraestruturas, de recursos humanos, principalmente das pessoas que estão com a miudagem, que não são treinadores. Porque aí inclui diretores, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, tudo, todas essas pessoas que fazem parte do cotidiano do futebol. E depois a questão das infraestruturas. Mas, João, hoje deve haver formação até para o roupeiro nessa melhoria. Não duvidava. Já não há roupeiro, velho. Há técnico de equipamento. Técnico de equipamento, então, bom. Quem estiver nas ações de formação da Liga Portugal vai perceber que a essência da Liga Portugal neste momento é gigantesca. Não é só quem pensa que vai-se lá falar de horários de jogos, televisões e reuniões de presidentes, está muito enganado, ok? Neste momento a indústria do futebol em Portugal já obriga a uma organização altamente profissional. E uma preparação para os diretores. Brutal. Altamente competente e por isso é que eu acredito que há um lema que eu privei muitos anos com o Vender, continuamos a privar e por isso nós temos a certeza que nada acontece por acaso. Tudo acontece fruto de alguma coisa. Porque sorte tem-se uma vez, ou duas, eventualmente. A partir daí já não se pode atribuir à sorte, tem-se atribuir ao mérito e ao trabalho, porque senão andamos aqui a fazer figuras se calhar de idiotas, não é? Vender. Eu comungo, né, de tudo que eles disseram. Eu acho que, sem dúvida alguma, essa evolução do futebol vem da infraestrutura, da formação dos profissionais. A Federação Portuguesa cada vez mais faz a diferença na formação dos treinadores. Isso é absurdo, o curso que você tira, o nível de conhecimento, a troca de informações, né, naquele estágio ali de um mês ou um mês e tal, onde os treinadores ficam ali reclusos, a troca de ideia, a troca de informações, a didática, o que você aprende, depois cada um tira ali do que foi dado e leva para a tua vida, né? Mas o que você absorve ali é descomunal. E, sem dúvida, as instalações melhoraram muito, né? E com essa formação dos treinadores que estão no nível excelente, com esse espaço que vários clubes têm hoje em dia para se trabalhar, para estar ali fechado, para pensar só em futebol, para pensar só em evolução. Hoje em dia, nas academias, os chamados MVPs, que trabalham de uma forma, outros trabalham do outro. O João fez parte de um processo que foi ser treinador de ponta de lanças, essas coisas. Isso quando tudo está comungado ali. O atleta só tem a crescer, não é? E depois o principal, passa por pessoas que realmente sabem do que fala, tá entendendo? E que vive o dia a dia, e não só a experiência do... Venda, por isso é que eu te digo, o melhor do futebol... por tudo que nós aprendemos nos cursos, mas aquilo que tu tens de melhor é toda a tua carreira que trouxeste. Essa é a melhor experiência de vida. Sem dúvida, Ricardo. E depois, essa experiência
com uma pouca didática, que você absorve Claro, discurso, claro que sim. Não, e o saber isso, nunca ocupa espaço. O saber não ocupa lugar. Isso, os garotos, quando vem o João Tomás falar, o Ricardo falar, eles Agarram-se param às assim, referências, começam a olhar. agarram-se, é verdade. Não é? Sem dúvida, você olha, pô, esse cara, tava vendo no YouTube, puta, eles ficam ali vidrados. Isso é importante, né? Você sabendo o que fala, quando você fala para bater na bola, olha, bate na bola assim, ou então segura assim. Quando você fala, tu passa mesmo aquele conhecimento que a pessoa fala, porra, ele tem razão, eu tava batendo na bola assim, não, eu tinha que dar assim. Pô, aí tu vai lá e exemplifica, tu mete. Eu, muitas vezes, nos meus treinos, eu não gosto de bater nela, porque hoje em dia fica tudo mais fácil, não é? Por quê? Porque você não tem aquele peso de jogador, que você tem que acertar mesmo. Então parece fácil. Claro. Você arruma, você ajeita com a direita Sai tudo bem. Sai tudo bem. Aí eles ficavam assim, ficavam olhando, ei, calma, é porque agora eu não tenho responsabilidade, eu posso vir aqui e falhar. Eu não vou falhar porque eu tô leve, e eu chego, pum, e ela vai. Agora vocês não, têm a pressão mesmo de colocar lá. Então erra uma ou outra, essa que é a diferença, não é? Pedro, deixa-me aproveitar já para te perguntar, porque também já perguntaram aqui, entre outras coisas, tu trabalhaste com o Trincão, precisamente do Sporting Clube Braga, e com outros, estiveste ligado à formação vários anos, ficaste surpreendido com esta transferência do Trincão para o Barcelona ou nem por isso? Não. Quem conhece o Trincão, sabe a forma que ele trabalha, não está surpreendido, né? Agora, realmente foi num período muito rápido, né? Porque ele foi um período que ele se afirmou ali, ele vinha ali esse ano na equipe, entrando, saindo, mas o período que ele houve de jogos ali, 6, 7 jogos, realmente ele fez uma diferença enorme, mostrou a qualidade que tem, né? E um patamar que pode atingir ainda. E agora é um miúdo que quer sempre aprender mais, um miúdo que procura evoluir todos os dias, que ouve muito, é muito inteligente. E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho, ao contrário do que muitos possam pensar, eu acho que o futebol português já está usando cada vez mais a formação. Tá entendendo? Você olha hoje o plantel dos grandes, todos têm jogadores que vieram de 3, 4 anos de formação no clube. Tá? Agora, naturalmente, que eu ouvi algum tempo atrás, o JJ disse, o Flamengo não sabe vender. É natural que um jogador que esteja em Portugal, que está na Europa, que já com uma fase de adaptação, custe 50, enquanto o que está no Brasil, por mais que tenha valor, custe 20, não é? Porque ele tem que vir para cá, provar, o futebol é diferente agora. Já está a falar do Renier, não é? Do Renier que foi para o Real Madrid por 30 milhões só. É isso, Agora, para você ver, agora, naturalmente, com esses jogadores do Flamengo que pegaram, né, um conteúdo, um conceito de treino, de exercício de um JJ, naturalmente, agora sim eles estão mais preparados. Agora sim eles podem valer 50, 60. Tá entendendo? Eu acho que o grande diferencial é esse. Ricardo, porque estamos a falar de produto da formação, o Simplício pergunta-te se achas que o Max, que esta semana foi falado para o Real Madrid, tem tudo para se tornar uma referência das balizas. Qual é a tua opinião? Vamos com calma, tem uma qualidade tremenda. Eu já disse isto publicamente. Temos aí na calha, quer o Max, quer o Diogo. São as sombras que estão agora aí atrás do Rui. Neste momento é o titular da Seleção Nacional e é assim com todos. Isto é a lei natural da vida. Tem que ter a qualidade que tem demonstrado sempre, quer em termos pessoais, quer em termos desportivos. Tem muito ainda que lavrar. Se essa oportunidade surgir para um ou para outro, tem que pesar sempre tudo, porque hoje em dia todos os passos são muito importantes que vais dar. Agora, como nós chamamos de dizer, tem meia dúzia de jogos. Não vamos já tentar bater na árvore para que as azeitonas caiam todas, se elas ainda nem cresceram. Vamos com calma, tenho transmitido sempre, são passos sólidos que têm que se dar, já estão a jogar nos melhores clubes portugueses, têm muita qualidade. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E por isso é que eu digo, neste momento, e isto estamos a atravessar agora, isto acredito que vai mudar um bocadinho todo este panorama das coisas como nós vinhamos a viver, porque isto vinha numa escalada, no meu ponto de vista, absurda, de tudo.
de tudo, porque estava a tomar proporções que isto tinha, se não existisse este problema que existiu no mundo, isto tinha que furar por algum lado, porque isto era quase insustentável. A qualidade vai haver sempre. Temos, e eu não me canso de referir, nós, e como o João disse bem, formamos há muitos anos os melhores do mundo, temos bolas de ouro, temos treinadores até cá dentro a ser vendidos por milhões, trocados de um clube para outro por milhões. Há uns anos era impensável e nós temos que ter a noção de onde estamos e para onde queremos ir. Nós temos qualidade, vamos continuar a fazê-la, em tempos difíceis, o português consegue sempre dar a volta suficiente para continuar que as coisas progridam, e isso é o fundamental, é que jogadores como o Max, como o Diogo, neste momento que estão ali pertinho, o Max já está a jogar, o Diogo está ali, acredito, pertinho para se voltar, para se afirmar e para começar a jogar no Porto, de facto, tem qualidade e mais tarde ou mais cedo essa oportunidade vai aparecer. Agora eu como português, puxamos a brasa da nossa sardinha, não é só por sermos portugueses e patriotas, é porque são tão bons ou melhores que os que vêm para cá. E quando assim é, temos que jogar com os nossos. Ponto final. Eu concordo totalmente com isso. É uma ideia que eu defendo muitas vezes. João Tomás, o Paulo Silva pergunta se achas que no futebol atual aquele clássico número 9 acabou ou está em desuso? Está em desuso porque não há. As pessoas querem comprar e não os conseguem encontrar. Exatamente. João, agora eu vou... Mas vamos buscar, João. Remo, pergunta ao Vender, que eu sou suspeito, pergunta ao Vender. Não, mas eu acho que está um pouco também, sabe por quê? Porque hoje em dia os treinadores controlam muito o jogo e querem colocar os jogadores de tão forma PlayStation, tá sabendo? Que já não há espaço. Hoje em dia tem que correr 1000 quilômetros no jogo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enquanto só fazer o gol não basta, sabe? Então, muitos não têm... Por exemplo, se você colocar o João Tomás ou um outro centroavante, eu não vou dar o exemplo do Jardel, porque ele não gosta, mas esses jogadores finalizadores, esses jogadores que precisam só de... O João era só pôr uma bola dentro da área. Se você colocava 3, das 3, ele tocava em 2 e uma era gol. Para entender? Então, mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estrutura para suportar isso. E muitas vezes os treinadores não querem estar dependentes só de um jogador. Ou fazendo Vender, só... O futebol mudou tanto. Eu vou só dar um exemplo no guarda-redes. Vocês eram avançados, o João ponta de lança e grande, e tu extremo e grande. O guarda-redes, lembras-te? Eu lembro-me perfeitamente. Eu quando comecei a jogar com 20 e poucos aninhos, tive a felicidade de poder viver os tempos de ponta de lança também em miúdo, em juvenis e júnior, gostava de jogar, batia bem na bola, saltava bem, tinha essa facilidade. E depois os treinadores, quer o Mário Reis, quer o Jaime Pacheco na altura, começaram a aproveitar a minha facilidade de passe, de colocar a bola longe, de jogar quase como um livro, que na altura já não existia. Porquê? Quando as coisas estavam apertadas, eu jogava, assumia o risco de jogar mais fora da baliza, sempre com as orientações dos treinadores, porque era assim que eles queriam que eu jogasse, e eu era apelidado de maluco. Da bancada, só havia gritos, vai para trás, vai para a baliza, vai para aqui, para lá. Hoje em dia, o guarda-redes quase que parece que não é preciso saber defender. Já tem que passar bem a bola e tem que passar por ele. Às vezes até joga a bola dentro da baliza. Até se esquecem da parte de perguntar se defende bem. Pergunta se é bem bom. Isso é que o futebol mudou tanto. É incrível. E com isso, né? E agora, com o poder jogar dentro da área, sem sair na hora que recomeça o jogo, no pontapé de baliza, cada vez mais o guarda-redes vai ter contato mais com os pés, né? E no teu tempo, entre aspas, você foi ali um desbravador porque era só defender. Era, olha, fica dentro do galinheiro, não sai. Exatamente. Não podíamos dar 2 passos se eu saísse fora da área a jogar com. Agora, é isso que eu falo. Hoje em dia, a grande dificuldade para esses pontas de lança, no caso igual o João Tomás, é porque todo mundo... Qual é o extremo que tem o prazer de cruzar? Antes eu pegava na bola... Já não existe. É verdade. Eu pegava na bola. A primeira coisa que era meu olhar era, cadê ele? Vou pôr. Não era cruzar, é passar. Era, fica parado, só faz o movimento, tal. E ele tava. Então, quando era no pé, só tranquilo. Hoje em dia, não. Todo mundo olha para dentro de si, quer
Você não vê os extremos, tudo jogado do lado contrário? Não, mister. Eu só jogo do lado esquerdo. Para vir para dentro e chutar. E o ponta de lança que tem que trabalhar e faz a vida dele. Então, o que adianta você ter um ponta de lança que te garante 12 gols se ninguém cruza? Ora agora, o guarda-redes. Eu acho que nós podíamos dar muitos exemplos aqui, Remo. Eu acho que nós podíamos dar muitos exemplos. Muitos exemplos. É o Nuno Campos, que nos está aqui a assistir, o adjunto do Paulo Fonseca. Um abraço para o Nuno, que está a dizer que... Um abraço, Nuno. Grande abraço. Que vocês são um exemplo de um contributo que é preciso ser dado no futebol, e eu concordo, e por isso vos chamei. Mais gente como vocês a falar mais vezes, portanto, e o Nuno tem toda a razão. E olha, aproveitar, o João conhece bem também, mandar um abraço para o Nuno, para o Mister Paulo. São pessoas que dão uma abertura incrível, pessoas que trocam, né, esse conhecimento. É um prazer imenso que ele... O Nuno vai estar aqui conosco esta semana. Já agora, Bender, deixa-me aproveitar o Pedro Alves, que agora é diretor desportivo do Estoril, esteve contigo no Braga. Está a dizer que quem te ensinou a vestir tão bem fez um milagre, hein? Portanto... eu vou te dizer, esse garoto, eu ensinei ele a vestir, ensinei ele aumentou o nível. Eu vou-te só dizer uma coisa, aumentou o nível para ti, Venda. Já não podes tirar um paletó. Quando eu conheci o Pedro Alves no Chipre, coitado, ele andava ainda de Havaianas. Ele parecia o brasileiro e eu o português. Muito bem, vamos, João, completa lá que isto foi aqui uma parte, estavas do pensamento, mas eu lancei aqui o conúrio. Não, eu ia dizer que existem inúmeros exemplos e acabou por cair a mensagem do Nuno e a equipa do Nuno é um bom exemplo. Exatamente. A equipa do Nuno é um bom exemplo. Exatamente. Se perguntarem ao Nuno o que é que ele quer que o Dzeko, que é um dos melhores do mundo a jogar na posição 9, faça, ele só vai dizer uma coisa à partida. Quer dizer, vai dizer várias, mas a principal é só uma. Ok? Por isso é que... Bolos. E podemos dar outros exemplos. O Benfica gastou dinheiro e contratou dois ou três pontas de lança, 2 ou 3 jogadores para que posição? O Porto contratou para que posição? O Sporting foi buscar o mercado de inverno para que posição? Exatamente. E podemos ir por aí fora. Claro. O Sporting Braga tem um dos seus grandes ativos em que posição? O Vitória de Guimarães em que posição? E posso ir por aí abaixo. O Rio Ave, qual é a posição que se tem destacado? Qual é o jogador que se tem destacado? Taremi, exatamente. Se me conseguirem justificar aqui onde é que isso está desatualizado, só se for por eles não usarem o número 9 nas costas. Isso ok. Hoje em dia, exatamente, hoje já são os 77. Porque há muitos que não têm coragem para o fazer. Ok? É um peso a mais. O 9 é muita responsabilidade. O 9 é muita responsabilidade. João Tomás, o Luís Ricardo Cerqueira pergunta qual foi o central mais difícil que encontraste nas peladas após terminares a carreira. Eu acho que isto aqui tem alguma coisa que se lhe diga. Isto traz água na boca. Exatamente. Água no bico, aliás. Traz água no bico. Não. Isto... Esta é uma afronta. Eu já ouvi falar das peladas em Braga, parece que são durinhas. Já ouvi falar. E o que dá saudade nesse tempo de quarentena é isso, era as quarta-feiras de futebol. Um ano era quarta, o outro ano era terça. Mas esse convívio e depois o bate-papo, falar sobre futebol, falar sobre um ou outro acontecimento, isso dá muita saudade. Ora bem, vamos aqui mais umas perguntas do nosso público que nos assiste, como eu disse, cada vez mais. Eu vou puxar aqui para o início porque realmente foram tantas perguntas e eu vou tentar não me esquecer de nenhuma, todas as que contribuírem para uma conversa saudável. Ora bem, o André Veloso, meu companheiro, também fez muitos relatos agora com o Venda. Deixa uma pergunta para cada um. Ao Venda, ele está a perguntar se tens saudades de São João de Campina Grande. Olha, eu estava a falar com ele. Ele só vê isso, pai. Eu acho que ele foi muito feliz lá. Agora, o incrível, eu tô andando lá no São João e, de repente, vem um gajo e começa a me chamar e eu, não, fui descoberto aqui. Pô, ainda bem que eu... Está na Campina Grande, hein? Ainda bem que eu não estava fazendo nada de errado, pô. Ricardo, o André Veloso, que nós conhecemos bem, tem sempre este sentido de humor muito apurado, pergunta-te se alguma vez o Luizão reconheceu que te fez falta.
Olha, eu acho melhor perguntar a ele. O problema ali não é, nem foi. Nós já fizemos, como deves imaginar, já fizemos Já, outros já, torneios já. juntos, já Exatamente. somos bastante amigos. Tenho muito respeito por ele, porque foi um atleta e um capitão e um cidadão exemplar naquilo que fez e naquilo que transmite, porque é de facto um senhor. E ali estava a jogar o Benfica contra o Sporting, o Ricardo contra o Luizão, porque eu era verde, ele era vermelho, Claro, e estávamos claro. ali. O problema ali não é nem meu, nem dele. É, O problema sem ali dúvida. foi de um fator que existe dentro do campo, que se fosse hoje em dia não existia, e que alterou a verdade do jogo. Porque o Luizão fez o que tinha a fazer porque queria ver a sua equipa a ganhar, e eu não consegui fazer aquilo que queria fazer. Percebes? Porque não me deixaram fazer. Não tem nada a ver ou seja um erro meu, ou seja um erro dele, ou Claro, seja claro, o que claro. quer que seja, porque isso faz parte do jogo. Isso é bom que as Exatamente. pessoas entendam. Houve um fator que, injustamente para nós, não nos permitiu competir ou permitiu disputar esse campeonato até ao fim, porque ainda faltava mais uma jornada. Isso foi um caso, como é óbvio, depois é o que eu digo, aquela paixão desmesurada que as pessoas muitas Exatamente. vezes Ganhou têm, proporções. leva a ter. Agora, tenho sempre tive muito tranquilo, falo com toda a gente na boa sobre isso, Sim, sim, sim. porque é uma coisa, são coisas normais. Hoje em dia são naquela do houvesse VAR, tu achas que aquilo podia ser validado? Não podia ser validado, não é óbvio. Agora, todos os méritos a quem conseguiu fazer com que o árbitro não marcasse ali e todas as coisas menos boas para mim que eu não consegui fazer o contrário. É Só verdade. isso. E eu, Ricardo, desde que vi o meu amigo José Soares e o Jardel a falarem, a rirem-se, depois do que aconteceu no Campo Maior do Futebol Clube do Porto, que toda a gente se lembra, e eles conseguiram depois disso Ora, aí rirem, está. É outro exemplo fantástico, não é? darem um abraço, Todos rirem-se, nós nos lembramos disso. e foi espetacular vê-los depois ultrapassar isso e a rirem-se e a mostrar que realmente no campo há uma certa adrenalina e fora dele as coisas já passaram e, portanto, faz parte do jogo. Vender, querias dizer qualquer coisa? Porque entre nós Claro, claro. a nossa o sentimento nunca é para nós, porque de facto aquilo são momentos que marcam a carreira não só dos jogadores, mas também dos Sim, clubes. exatamente. São momentos importantes onde não pode ser por dar cá aquela palha que se possa alterar uma verdade desportiva. Atenção que isto fique bem claro. Eu nunca mais falei nisso, nem vou dizer a razão direta, porque eu tinha coragem para admitir. Porquê? Porque o protagonista do lance já não está entre nós, infelizmente. E é só por isso que eu fico sempre por aqui, dou explicações e gosto de falar sobre isso, mas nunca, porque eu, se isso fosse possível, iria confrontá-lo em direto pela verdadeira razão porque aquilo aconteceu. Era só isso, mais nada. Diz, Vender, queres dizer qualquer coisa? É um lance que até o próprio Luizão não poderia chegar e dizer bem assim, não, olha, eu peguei com a mão, não é? Acaba por ser uma decisão que não coube nem a um nem a outro, dizer se está certo ou está errado. Era o árbitro que tinha que interferir, dizer se foi falta, pronto, e acabou, porque realmente o lance é faltoso, não é? É aquela do futebol. Hoje em dia, agora me faltou a palavra, mas o correto, nós temos que primar pelo correto, né? Hoje em dia, exatamente. Hoje em dia, tu vê, hoje é feio ser um jogador, fazer o que o Maradona simula uma falta é feio, porque vê-se tudo. Vê-se tudo, tá entendendo? Há coisas hoje em dia que é diferente. A mão de Deus do Maradona hoje seria de mau gosto, Era impossível. Em 86, em 86 foi Eu vejo uns DVD meu, às vezes, eu tenho vergonha, eu falo, não, eu que fiz a falta. É complicado. Eu que fiz a falta, eu caí, o árbitro deu a falta para mim. Tá bem, vamos embora. Deixa-me perguntar aqui ao João Tomás. O André Veloso está-te a perguntar, João, se ficaste arrependido de ter saído do Rio Ave, uma vez que podias ter batido ainda mais recordes no clube naquela altura. Nós só sabemos se uma decisão é boa depois de a tomarmos, não é? Claramente que quando eu decidi sair, sabia os riscos que estava a correr e sabia daquilo que estava a abdicar. Por isso,
Tens aqui uma pergunta também para ti, que é o quão especial foi para ti o Boa Vista, uma vez que tu aceitaste ficar no Boa Vista num momento particularmente difícil, e eu sei bem isso, porque fui diretor desportivo logo a seguir a essa altura, e tu foste daqueles que deste a cara e ajudaste, e pergunta do quão especial para ti foi o Boa Vista. O Vista foi uma equipa muito especial, porque foi uma equipa que me aceitou na altura em que eu saí de Braga, depois de uma época muito difícil para mim, porque tive praticamente a época toda lesionado. Acabei a época a jogar, é certo, mas, aliás, até sou eu que faço o golo que derrota a Académica e que permite ao Braga classificar-se para as competições europeias. Na última jornada aqui em casa. E depois, no ano seguinte... Quem deu assistência, João? Eu acho que foste tu, pá. Ganhamos 2-1. Eu fiz o primeiro, você fez o segundo. Sim, está bem. Era uma parceria fortíssima. Exatamente. Mas eu tenho uma história muito boa para contar sobre essa vossa parceria, mas é já daqui a pouco. Uma história não, para lançar aqui um tema interessante de quando tu vieste do Vitória para o Braga e o Vender até era o melhor marcador e depois no ano a seguir já foste tu. Pronto, já vamos falar sobre isso. Ora bem. Pronto, para concluir, dizer pronto, que o Boa Vista foi uma época muito difícil para todos, a época que eu lá joguei, para todos. É evidente que eu posso confirmar que podia ter saído no mercado de inverno para várias equipas, não só Portugal como no estrangeiro, e também posso confirmar que, como não houve um entendimento entre o jogador e a direção para qual clube é que eu havia de sair, então eu cheguei um dia tão chateado da situação que disse, então não sai para lado nenhum, pronto, acabou-se. E ficaste continuei, e com muita pena minha, nós acabámos por descer dentro do campo, depois repescado pelo problema que o Gondomar, talvez, eu acho que foi Gondomar, penso eu. Gondomar. O Boa Vista foi novamente repescado, mas depois declinou o convite e permaneceu no campeonato da segunda divisão B na altura, acho. Foi quando eu entrei, exatamente. Mas a memória mais bonita que eu guardo, e só lá joguei um ano, atenção, a memória que eu guardo mais bonita do Boa Vista foi o dia em que acabou o campeonato, nós tínhamos visão, e a forma como as pessoas me agradeceram e se despediram de mim é um clube especial e uns adeptos especiais, João. Eu estava no estádio nesse dia e realmente é incrível, e ver a dor dos boavisteiros nesse dia foi algo que me marcou muito também. Ora, vamos já a algumas perguntas e também aqui para o Ricardo sobre isto. Ricardo, o Luís Ribeiro pergunta como é que surgiu a hipótese de tu bateres um penalti, nomeadamente aquele do Euro 2004. Já contaste isto algumas vezes, mas era uma coisa que já fazias, gostavas de fazer? Como é que além de já fazer, já estava programado e até passou a minha vez. Eu era a marcar na vez do Postiga. Só que nós, na altura, já contei isto, na altura não contámos com o penalti que o Rui mandou por cima, o nosso Rui também falhou o Beckham, falhou o Rui, e eu deixei passar a minha vez. Era uma coisa natural que eu sempre fiz, não falhei felizmente nenhum durante a minha carreira toda, marquei alguns, e era coisas que eu fazia desde miúdo, sentia-me sempre à vontade. Naquela altura podia espantar muita gente, mas para nós era completamente normal, para mim era trivial. Eu queria era defender, essa é que era a minha missão, porque o marcar, eu tinha tanta confiança como marcava, porque aí já dependia muito mais de mim. Eu continuo a dizer, um penalti tem sempre a faca e o queijo na mão, quem vai marcar. Um penalti bem marcado, muito bem marcado, não tem hipótese de defesa. E o penalti bem marcado é aquele que é golo. E essa é a grande confiança que nós, quando estamos do lado de lá, como guarda-redes, temos de tentar diminuir ao máximo quem está daquele lado depois. Isso é que é o nosso grande desafio, é tentar estudar o atleta que está do outro lado, a maneira como ele bate. Tudo isso é um treino tremendo, além de ter as capacidades necessárias, mas tens de ter muito treino também de visualização, de tudo. Isso é um trabalho que, em termos de marcação de penaltis, sempre me dei bem, era como marcar um pontapé de baliza. Eu encarava isso como tal. Diz, Bender, diz. Mais ou menos. Mais ou menos. Pronto. Para mim era certinho, João, porque eu se falhasse algum passo daqueles que
50 metros, a mim cobravam, João. Eu não podia falhar um passe. Mas agora, tendo em vista do que o Ricardo falou, eu acho que diminuiu um pouco essa percentagem, porque antigamente era esmagadora, 90-10 para o guarda-redes. Hoje em dia, eu acho que chega a uns Há mais 70, trabalho. Há mais a uns trabalho, 70, muito mais 30, trabalho. propriamente com a evolução do treino dos guarda-redes, não é? E tanto é que eles agora, com essas novas regras do guarda-redes não poder sair da linha e tal, ou nem quase dar um passo em frente... Isso é crime. É crime. Estamos a ver coisas criminosas. Criminosas. Por quê? Mas eu acho que foi tanto nessa eficácia e nesse aumento das defesas que eles tendem a prejudicar. Eu, se fosse guarda-redes hoje, eu num jogo onde estivéssemos a ganhar, eu dizia, se me obrigassem a fazer isso, a mexer-me um metrinho que fosse, porque é quase impossível não te mexer. Voltar a repetir outra vez, quando se marcasse um penalti contra mim, eu saía da baliza, faz favor. Faça gol, porque nós não nos podemos respirar, não vale a pena estar aqui com tantas coisas. Não pode fazer nada. Ora bem, o Luís Ribeiro Vender pergunta para ti, tem uma para o João Tomás também, sendo tu, na altura, um jogador com técnica elevada, qual foi o treinador com que te sentiste mais à vontade, ou seja, que te deu mais liberdade para assumir riscos? Sem dúvida foi o Gesualdo, né? Foi o treinador que eu acredito que eu também, na história do Gesualdo, eu fui o jogador que mais joguei com ele, porque eu não estou a ver um jogador que ficou com ele 3 anos e meio. Foi o tempo que eu fiquei com ele no Braga. O tempo dele de Braga é o meu tempo também. Então, sem dúvida nenhuma, foi o Gesualdo, né? Um treinador que dava muita liberdade, treinava a gente de uma forma ali que havia muita interação do nosso lado esquerdo, nas combinações. Então, deixava a gente resolver o jogo em muitos lances. João Tomás, ele faz uma pergunta e ele próprio diz... Eu não estou a ouvir o Ramo. Não me estás a ouvir? Aí qualquer coisa que não está bem. Vê lá, vê se consegues corrigir. Eu estou a ouvir e a ver bem. Só vou desligando aqui um também. Bocadinho o vídeo, que é para ir jantando, senão vocês matam, porque eu ainda não juntei. Nós também já estamos perto do final, vai comer. Eu estou a ouvir todos, menos o Ramo. Tens que mexer aí em qualquer coisa, João Tomás, que é para tentarmos então. O João já volta. Remo. Diz. Não, eu ia falar para mim ser o tradutor. Passa a pergunta. E ele, entretanto, Vamos fazer um telefone sem fio. Faz uma pergunta, eu faço outra para ele. Se eles chegarem e não ouvir, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Ricardo, o Jamison pergunta-te se o Euro 2016, a vitória no Euro 2016, se soube a justiça 12 anos depois. Não tenhas dúvidas nenhumas que eu já disse também, isso veio 12 anos atrasado, e contra o adversário melhor que podia ser, celebrei como se tivesse jogado. Porque, de facto, aquele 2004 tinha sido uma coisa fenomenal, se nós tínhamos ganho aquele 2004. Era a cereja no topo do bolo, mas aquele Euro 2016, da maneira como se jogou, da maneira como se passou, as dificuldades que passámos, a maneira como a equipa lutou e trabalhou até ao fim, o momento que foi fantástico. Foi contra... Depois é assim, eu nunca tive nada contra ninguém, mas já algum... Na generalidade, alguém que faz sempre os portugueses parecerem um pouco mais pequeninos era a França. A maneira como já estava preparado tudo aquilo, a maneira como foi no momento certo, ganhámos no sítio certo, foi valorizar um povo e o Vender, que é brasileiro, sabe o que é ser imigrante também, mas o João jogou e representou a Seleção Nacional também. Nós, quando estamos perante imigrantes, a paixão, o desejo que eles têm, a maneira como sofrem é tão exacerbada, e eles mereceram, principalmente em França, mereceram tudo aquilo e muito mais, porque foi uma pedrada no charco, foi algo que não se consegue explicar de alegria, e para mim eu fiquei sem voz no estúdio, estávamos a fazer na Sport TV, fiquei sem voz como se tivesse jogado. João, já me ouves, não? Já, agora já tive. Agora, é que nós já íamos pôr o Vender como tradutor, sabe? Eu perguntava ao Vender, ele perguntava-te a ti, portanto, mas não foi necessário. Ora, o Luís Ribeiro, que estava aqui a dizer que a pergunta que fez ao Ricardo dos penaltis era sobre marcar penaltis pelo Boa Vista, mas vai dar ao mesmo, porque te sentiste confortável a marcar no Boa Vista ou na seleção. Marquei decisivos também na Taça UEFA, campeonato. Exatamente, Boa Vista. exatamente.
A pergunta para o João Tomás do Luís Ribeiro era: é muito difícil para um avançado, mas tu consegues escolher um golo que marca a tua carreira ou o que tu gostes mais? Aí que o Luís me permita, mas eu faria a repartição dessas duas descrições. O gol da carreira terá sido aquele que eu fiz e o único pela seleção nacional. Esse aí é indescritivelmente o mais saboroso. Agora, o golo que eventualmente eu considero o melhor, e o Vender mais uma vez estava presente, porque nesse jogo eu acho que ele também marcou acho eu. Foi um golo que eu fiz em Coimbra pelo Sport Braga, quando ganhámos lá 3 ou 4-0, talvez 3-0, acho eu. Na época 5-6. Muito bem, ficou aqui essa parte respondida. Ó, Vender, tens aqui uma pergunta interessante. O Ian Said está a perguntar qual é o filho que te dá mais trabalho. Pá. Aí agora! Ele vai estar aí noutra repartição e está à espera dessa resposta. Com a faca da cozinha! Está aí com a faca da cozinha atrás de ti! Ele está querendo saber se aumenta a mesada, mas ele já tem salário, pô. Ele é que tem que te pagar agora a ti, pá, não sabe? É o que eu estou à espera, pô. É uma pergunta difícil, são fases diferentes, né? Eu tenho o Lucas com 23, o Ian com 17. E nesse momento, naturalmente, você tem umas preocupações com o de 23, que está a chegar, a terminar a formação. Mas não é que dê trabalho, ele vai encontrar a sua rota habitual e quando encontrar vai ser voo cruzeiro. E o Ian ainda é aquele mangas, aquele... É igual, não é? Ele leva você na resenha, vem, dá um beijo, um abraço. O Lucas já quer chegar na brutalidade, é assim e tal. E eu mesmo sendo um leão velho, tem que ser eu que mando ainda, né? Então é complicado. Ainda. É a palavra-chave, ainda. Mas vai ser o ainda até eu respirar. Isso é o que todos os pais dizem. João Tomás, o Rui Nelson pergunta-te como é que foi a tua experiência em Angola. Se tu gostaste da comida, do clima, como é que foi a experiência? E um abraço para Angola, para quem nos está a seguir desde lá. De facto, um abraço para Angola e para os amigos que eu tenho lá, aqueles que já tinha e que continuam, e aqueles que conheci lá e que continuam amigos. Foi em termos gastronómicos, foi uma experiência muito boa, né? Se bem que eu já conhecia grande parte dessa gastronomia, porque tenho família que esteve lá há muitos anos e que trouxe de lá esses pratos maravilhosos. Por isso não foi surpreendente. Claro, foi surpreendente em algumas coisas. Por exemplo, eu costumo dizer, no tom de brincadeira, que eu nunca mais como bananas, porque nenhumas sabem como aquelas que nós podemos comer lá em Angola. Por isso, o fungo estava incluído, se bem que eu gostava mais da de farinha de milho e não a farinha de mandioca. Muito bem, vamos para as últimas perguntas, até para deixarmos o Ricardo acabar de jantar finalmente. Ricardo, o José de Castro perguntou aqui várias vezes, eu não me esqueci. Deixa-me só dizer ao Jamir Santos que o João Tomás já respondeu atrás, depois isto vai ficar disponível no YouTube, sobre a posição 9 ser uma posição em extinção. Portanto, o José de Castro pergunta-te, Ricardo, o que é que achas da situação do Cláudio Ramos, que há muitas épocas, eu também acho, tem provado que consegue jogar num patamar mais acima. Qual será a razão por ele não dar esse salto, na tua opinião, como é lógico, não é? Já é internacional português. Nós já tivemos a felicidade de ter o Cláudio no nosso programa em direto, no Titulares à segunda-feira. Exatamente. E abordámos essa questão, porque de facto é de facto um caso único agora nos últimos anos, porque joga há muitos anos e é um muito bom nível e já demonstrou, por isso a sua chamada à seleção também é um prémio merecido, porque fez por merecer. De facto, não é normal um guarda-redes com as qualidades dele estar há tanto tempo. Ora bem, deixamos de ouvir aqui o Ricardo um bocadinho, penso eu. Eu acho que ele foi jantar.
Ele foi jantar e já volta. Eu até vou dar aqui uma ajuda para ele jantar e já voltar. Ora bem, vamos aproveitar que eu tinha prometido. Eu estive aqui. Diz, Vender, diz. Agora o pessoal está me perguntando aqui em particular, será que ele tá, qual é o jantar? Se ele tem comido, se ele hoje em dia ele pode comer frango e tal. Não, O pessoal aqui estão a dizer, olha, estão a dizer que estás a comer cabidela com cerveja ou comeste cabidela com cerveja, não é? Mas isso faz lembrar aquele nosso amigo que trouxe um refugiado dentro dele e comeu a cabidela. Exatamente, portanto... Nós temos que marcar de novo essa cabidela. Vamos levar o João Tomás, porque ele está a precisar de ganhar ali músculo, pá. Vamos levar. Ora... Olha, e o João Tomás tem que parar de andar de bicicleta nas quarta-feiras, porque na pelada tem 2 anos que ele não ganha. Ó, João, uma provocaçãozita, hein? Já estamos aqui a saber que não está a correr bem as peladas de quarta-feira, hein? Já viste? Ora, muito bem. Vender, como é que foi... Como é que foi a tua experiência no Chipre? Estão aqui a perguntar. Foi muito bonita, né? Um país que eu adorei, uma ilha que eu adorei, né? E pretendo voltar. Eu estava com planos até de férias no meio do ano, no verão, e já surgiu algumas propostas para voltar para trabalhar lá, né? Foi para a segunda liga. Eu, no entanto, achei que não era o momento, mas vamos ver agora a nível futuro. Mas sem dúvida é um país que eu aconselho quem puder ir conhecer, quem puder ir jogar, quem puder ir trabalhar. Tem alguns contextos que você tem que se adaptar, mas é como todo lugar, né? Se você for um bom profissional, se você for uma pessoa focada naquilo que faz, eu acho que você vai ter sucesso. Porque muitos me olham muitas vezes e pensam, que eu sou brincalhão, sou isso, mas na hora do trabalho não facilito. João Tomás, temos aqui uma pergunta que era para ti e para o Ricardo, que vocês partilham algo na vossa carreira, que é o Betis também, não é? Portanto, como é que foi jogar em Sevilha, no Betis, num dos históricos do futebol espanhol, também numa cidade que respira futebol até por essa rivalidade? Não percebi a tua pergunta, Ramos. Como é que foi? Se foi especial, a pergunta é como é que foi jogar em Sevilha, num clube histórico como o Betis, não é? Numa cidade que respira futebol por causa dessa rivalidade. Como deve imaginar, só o facto de nós podermos participar numa liga da dimensão da espanhola tem uma importância demasiado evidente em termos profissionais. Depois, quem conhecer Sevilha, quem sabe o que é que significa o futebol para aquela cidade, o que é que significa o derby. Já cá estou, amigos. Peço desculpa que acabou-se uma bateria. Diz, João, diz. Estava a dizer que Sevilha tem a frase, o chavão de Sevilha tem um... Como é que é? Como é que é, Ricardo? Sevilha é uma cidade top. Ele está a perguntar qual é o chavão. Nós estamos a falar do Betis de Sevilha, porque há aqui uma pergunta para vocês por causa disso. E o João estava a explicar o especial que foi. Aliás, eu tive a oportunidade de visitar o Ricardo em Sevilha e passar lá um tempo com ele e tive a oportunidade de ver Manque a pierda, teu. Manque a pierda. É uma cidade à parte, é um clube à parte. O João teve a felicidade de jogar lá, eu também tive. E eu, num momento difícil, eu não estive lá com o João. Mas de facto um clube com uma dimensão tão gigantesca, as pessoas não conhecem. Olha, se me permite só acabar o raciocínio do Cláudio, acabou-se uma bateria, peço desculpa, já cá estou, e dizer só que é um caso, e eu disse-o próprio, ele está naquela fase, está na barreira de decidir e decidir o seu futuro, se ficará para sempre no melhor guarda-redes sempre que o Tondela já esteve, ou se dará outro salto para um clube com outras projeções. Não é que o Tondela não mereça, mas acho que o Cláudio tem qualidade para mais. Está naquela altura em que tem que decidir, porque tem sido trabalhador, humilde, saber acatar, todos os anos tem dado o melhor de si, tem dado muita parte do sucesso, do Tondela deve-se também ao grande trabalho que tem feito ele, os seus companheiros guarda-redes, os seus treinadores, mas trabalho diretamente com ele. Agora só o futuro dirá. Depois dizer que Sevilha é uma coisa à parte, é uma paixão tremenda que aquela gente tem pelo futebol.
Ricardo, para terminar as perguntas que são dirigidas para ti, peço desculpa por todas as outras que não vou poder fazer, mas são tantas que infelizmente não dá. Fica para uma próxima semana, até porque queremos trazer o Cheinho e ele quer Amanhã estamos cá outra vez, pá. Amanhã estamos cá outra vez. Ricardo, o Tiago Castro, que é o treinador do guarda-redes do Desportivo de Chaves, pergunta-te que se tiveste algum treinador do guarda-redes que te marcou especialmente e a diferença entre as escolas que tu foste passando, Espanha, Inglaterra, Portugal, o que é que podes dizer sobre isto no que diz respeito ao treino do guarda-redes? Olha, treino de guarda-redes, vou-te já dizer que tive a felicidade de trabalhar com o Vítor Nova. Foi que é uma das pessoas que mais me marcou pela sua exigência, pela qualidade que punha em tudo, que era um chato de primeira, mas um chato no bom sentido. Trabalhávamos mesmo muito, era muito exigente e isso fazia com que eu me identificasse também, porque eu sempre fui assim. Sempre me identifiquei muito, tive muitos outros treinadores muito bons, mas de facto esse foi com quem eu tive mais anos e me marcou muito. Tive já na seleção, tive noutros clubes. Agora, em termos de trabalho de guarda-redes, eu vou-te confidenciar, e até no Betis. O Betis era um clube especial em tudo. Eu, quando cheguei ao Betis, tinha um treinador que já lá estava, se calhar no tempo do João. O treinador de guarda-redes chamava-se Ramon Esnaola. Era uma lenda do clube. Ainda hoje ainda está vivo. Mas que, quando eu lá cheguei, o Esnaola já não conseguia levantar 1 metro a bola do chão. Treinava os seus guarda-redes com os cones, aqueles mecs, nós chamamos mecs para marcar os campos. Tinha que pôr um mec e a bola em cima para poder estar 1 a 1. E eu, quando lá cheguei, e porque nunca fui de me calar a quase nada, passado pouco tempo, eu queria treinar a seguir ao treino, porque precisava para mim. A minha cabeça não estava bem, assim, não pode ser um clube com um orçamento de 50 milhões ou 60 milhões, por muito respeito que eu tenho pelas pessoas, estar nesta situação. Eu, assim, vou começar a perder o comboio. Porquê? Porque a parte de cima não funcionava. Eu, para estar bem, tinha que trabalhar muito, tinha que me extenuar todos os dias. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu cresci. Os aquecimentos que eu fazia, os meus colegas às vezes diziam: Ricardo, mas tu sais do aquecimento, não vem para fazer assim que eu faço. Eu só consigo funcionar assim, tem que ser assim. E eu, quando confrontei, quer ele, quer os treinadores, quer o presidente do clube, o que eu fui dizer, que faltava o respeito a tudo e a todos, que faltava para aqui e para lá, e não olhavam para o nosso proveito desportivo. Porque eu não tinha nada contra o senhor, ele podia estar lá. Eu cheguei ao ponto, no primeiro jogo que eu cheguei ao Betis, eu estou à espera, quando saio para o campo, de ver o meu treinador de guarda-redes para ir me dar o treino, e ele estava sentado, de facto, no banco. E eu disse: mas o que é que faz aí? Não, eu não dou treino. Se quiseres, vai pedir ao guarda-redes que não joga. Aquilo, para mim, as pessoas pensam que isto é mentira. Não é, pura verdade. É pura verdade. Num clube com uma dimensão que isto nem no distrital. Mas, infelizmente, foi o que eu vivi. Porque aquela gente vive tão apaixonada que, muitas das vezes, tínhamos um presidente que dava prémios de 10 mil euros, eu não tenho vergonha de dizer isto, e não tinha um ginásio para os atletas recuperarem. Chegava a este ponto. São exemplos. E depois, acabando em Inglaterra, tínhamos um treinador que dava treino a 7. O Mike, que ainda hoje é adjunto do Leicester, dávamos treino a 7. Éramos 4 da equipa principal, 3 da equipa de reservas, e nós trabalhámos todos os dias 7 guarda-redes. Um treino fantástico. Aprendi imenso no tempo lá tive pena de não ficar lá, porque parti a cromocorrida na altura e eu pensei que tinha acabado a minha carreira. Tinha uma opção de renovar mais 2 anos para lá ficar, porque era um sítio onde eu, na altura, quando fui para a Espanha, era para onde eu devia ter ido, mas como o João disse há pouco, nós tomamos as coisas em consciência e foi aquilo que eu escolhi e foi aquilo que eu me dediquei. Agora, é de facto paradigmas diferentes. A maneira como se aborda as coisas para trabalhar. A escola deles, comigo, principalmente lá, só posso dizer da experiência que eu tive. Houve uma semana em que o Eriksen chamou todos os guarda-redes, porque nós treinávamos já naquela altura, todos com GPS, o campo estava monitorizado, tínhamos os detalhes do treino todos os dias fixados na parede de cada um, e o Eriksen chamou o treinador de guarda-redes, chamou a mim mais os outros 6. Havia um que não era inglês, o resto era tudo das ilhas, e ele só disse uma coisa: aqui nestes gráficos todos e nestes papéis todos que vocês estão a ver aqui na nossa sala, vocês veem o porquê de guarda-redes nenhum inglês ter sucesso na Europa. Quase nenhum. Vocês veem aqui a vossa marca, a vossa mancha do GPS, faz um pontinho azul dentro da pequena área.
O do Ricardo é quase igual ao lateral direito. Isto é ser proativo, é estar dentro do jogo, é se mexer em vocês do jogo. O conceito deles de treino era fazer os remates à baliza e haver cruzamentos com gente à frente para eles darem uns chocos na malta toda. Isto era o conceito do treino. No jogo mais lá do sítio, não é? E o trabalho de campo, eles faziam-no todo, exercícios específicos fantásticos. O treino tinha que acabar com os desgraçados da equipa de reservas ali a servir de bonecos e eles a acertar neles ao soco. E eu sei, pronto, eram paradigmas diferentes, eram escolas diferentes. Muito bem, a última pergunta para o João Tomás é, depois do trabalho, João, que tu fizeste, o João está em movimento, mas acho que me está a ouvir, não é? Penso eu, João, que estás a ouvir. Então, eu se calhar vou passar, enquanto tu mudas aí de sala, para a pergunta que é para o Vender. Vender, o Fernando Valente esteve esta semana aqui na quarentena da bola e disse que, no entender dele, cada vez os laterais entram mais no jogo e são mais chamados ao jogo porque os extremos têm perdido alguma qualidade ou, pelo menos, têm assumido menos riscos. Qual é a tua opinião, uma vez que foste um extremo de grande nível? Também é uma forma... Eu acho que o jogo mudou um pouco. Pá, eu infelizmente... Eu acho que a tendência do jogo... Estou ouvindo muito mal, pá. Nós ouvimos-te bem. Agora estamos te ouvindo bem, João. João foi para Beirute. Foi. Beirute é a minha cidade, cara. Eu sou libanês. Diz. Voltando à pergunta, eu acho também que houve uma evolução do jogo, que é um pouco diferente. Cada vez mais os treinadores estão trazendo os extremos para dentro do campo. Tá a ver? E com isso, a primeira fase de construção está sempre pelos laterais, na largura. Então, hoje, os laterais estão dando muita largura e profundidade ao jogo. Antigamente, eles viam mais em condução, e mesmo assim tinham os extremos abertos, era mais em combinações com os extremos. E hoje em dia, há mais espaço, há mais liberdade para os laterais. Tá entendendo? Eu acho que foi mais uma evolução do jogo do que propriamente um demérito dos extremos. Tá entendendo? Por exemplo, é o que todo mundo diz hoje, a forma que eu jogava muito pela ala, mas a forma que eu tinha, a técnica que eu tinha, hoje em dia, para ficar entre linhas, para ser exemplos aí, o Bernardo Silva ou o outro espanhol, seriam mais jogadores nesse contexto, tá entendendo? Então, hoje em dia, há mais liberdade para os laterais no corredor, e os laterais estão participando mais do jogo. Os laterais, assim como os trincos, são os primeiros a levar a tua equipe para frente, tá entendendo? Porque você quer um futebol mais apoiado. Então, eu acho que foi a própria evolução do jogo que é um demérito dos extremos. Pergunta para o João Tomás. Já me ouves, não já, João? Consegues ouvir, João? Isto é neto mais João... ou menos. Mais ou menos, pronto. Eu vou-te fazer a pergunta, tendo em conta que já trabalhaste especificamente com avançados, achas que esse trabalho deve ser obrigatório no treino? A pergunta é do Jamir Santos. Podias repetir outra vez? Desculpa lá que eu não ouvi grande... A pergunta é se tu achas que o trabalho específico com avançados deve passar a ser obrigatório no contexto de treino. Se um avançado quê? Se o trabalho específico, o que tu fizeste trabalho específico no Braga, não é? Com avançados, foste treinador de avançados, se isso deve passar a ser uma realidade ou um facto comum. Bom, eu não consigo ouvir a pergunta, no entanto, eu já percebi qual é o tema. O treino dos avançados tem que ser específico. Consegue ouvir, João? Não, mas eu não ouço, eu estou com dificuldade, a internet não está trabalhada, como deve ser. Pronto, mas se vocês me ouvem, eu vou... Sim. Ouve bem. Eu avançado, se me pedissem quais eram as capacidades, as habilidades motoras e ou quer que fosse para que eles tivessem importância no jogo, não tenho dúvidas e já discutimos muitas vezes a questão da técnica individual. Acho que é fundamental. E a técnica individual não significa que tu tenhas que fintar 3 ou 4 adversários. O que é importante é tu
conseguires, no momento específico da tua posição, ser mais eficaz. E para isso, acredito que existe uma série de ser controladas pelos jogadores, nomeadamente as questões mais técnicas, as questões mentais para as ações que depois às quais tu vais ter chamado. Muito bem, meus senhores, para não vos tomar mais tempo, e como o Ricardo disse, vamos ter o nosso dançarino, o nosso grande amigo Cheinho, connosco na próxima vez. Portanto, vamos deixar o resto da conversa para quando tivermos o Cheinho connosco. Meus amigos, obrigado aos três. Continuem seguros e vamos marcar com o Cheinho e voltamos a marcar em Obrigado a ti. Abraço grande ao Venda. Tenho saudades. João, um grande abraço. Bom trabalho. E a toda a gente que esteve aí a mandar mensagens aqui, a gente não conseguiu responder. Um abraço a toda a gente e cuidem-se todos. Obrigado. Venda. Meus amigos, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos, bom rever os dois craques, o Remo, e principalmente a todo mundo de casa aí, um grande abraço e obrigado pela audiência. João, um abraço. Um abraço a todos, João continuem a cuidarem-se, porque isto vai passar e lá fora vai ficar tudo bem. Ora, muito bem, como disse aqui um amigo nosso, são 4 monstros aqui na telinha e não é de cara, hein? Um abraço a todos. Fiquem bem.